Sua preparação do Cruzeiro para o duelo de domingo diante da equipe do Palmeiras. E o Cruzeiro tendo a volta de Wanderson. Atacante treinou hoje com o grupo e deve ser liberado para retornar ao time no domingo. Aí o que vai fazer o técnico Leonardo Jardim? Temos que aguardar. O Cruzeiro ainda treina sexta e sábado e fecha a preparação no sabadão para o jogo de domingo com Mineirão lotado e com o Cruzeiro tentando aí acabar com essa sequência mais do que positiva do Palmeiras, que venceu todos os jogos até aqui fora de casa na Série A do Campeonato Brasileiro. Palmeiras tem um ótimo aproveitamento e o time neste momento jogando fora de casa fez 5 jogos e venceu as 5 partidas. Por isso é o melhor visitante da Série A do Campeonato Brasileiro. Por outro lado, o Cruzeiro com 13 pontos, em 5 jogos, 4 vitórias e 1 empate, é o melhor mandante ao lado de Ceará, Fluminense, os 3 times com 13 pontos em 5 partidas. É promessa de jogo grande, a gente terá uma cobertura para lá de especial e de novo com o Estúdio Móvel KTO, hein? Lá no Mineirão estarei com Fabrício e Ricardinho, ex-volantes do Cruzeiro, para a gente tocar aquela resenha e você é o nosso convidado para passar lá, desta vez na Esplanada Sul do Mineirão, hein? Estúdio Móvel KTO para Cruzeiro e Palmeiras. O Wanderson então treinando normalmente, aí vamos ver o que fará o técnico Leonardo Jardim, tendo aí todo mundo praticamente à disposição. A ausência é o Vidalba, suspenso pelo 3º cartão amarelo. Está muito à vontade, inclusive, o Leonardo Jardim para montar um grande time e para o Cruzeiro buscar este resultado positivo, porque aí entra de vez na briga ali nesta parte de cima na tabela na Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos lá, porque o Cruzeiro tem muito ainda para percorrer até se tornar um grande candidato, mas esse duelo com o Palmeiras pode aí mudar o cenário, né? Colocar o Cruzeiro definitivamente numa briga nestas primeiras colocações da Série A do Brasileirão. Vamos lá, porque temos informações importantes da arbitragem. É que a nossa digníssima CBF, ela chegou a escalar Marcelo de Lima Henrique na equipe de arbitragem como assistente 2 do VAR. É isso mesmo, ninguém está escutando errado. O Marcelo de Lima Henrique, que tinha sido afastado durante todo aquele tempo por causa do erro que ele cometeu em Internacional e Cruzeiro contra o Cruzeiro, ele voltou a apitar um jogo aí que seria de aposentadoria, mas não vai se aposentar. E a comissão de arbitragem resolveu colocar o Marcelo de Lima Henrique na equipe de arbitragem do jogo do Cruzeiro com o Palmeiras. O Cruzeiro viu imediatamente, bateu o gancho e perguntou à CBF o que era aquilo, né? Se em outras palavras, né? Obviamente a gente não sabe o teor da conversa, mas é tipo, CBF, a gente ainda tá aqui, tá? A gente não morreu não, hein? Estamos aqui, atentos, tá bom? Estamos aqui de olho. O que é isso aí? Imediatamente, a CBF retirou o nome do Marcelo de Lima Henrique da equipe, do quadro, né? Da equipe de arbitragem. E aí, meus amigos, fez o básico, né? O óbvio. É aquilo, né? Tentou emplacar. Se ninguém reclamasse, ia ver lá no domingo, quando mostrasse aquela salinha do VAR que deixa todo mundo aí muito preocupado. É isso mesmo. Mas pelo menos o Cruzeiro estava atento e tudo foi alterado. Vamos lá, porque temos informações importantes de mercado para trazer aqui na Samuca TV e uma delas é sobre o Marquinhos. O jogador será comprado, a informação que a gente tem está lá no Central da Toca, 3 milhões de euros
pagando aí em suaves prestações, uma negociação que o Cruzeiro avançou com o Arsenal. Essa informação foi antecipada pelo colega Thiago Fernandes e a gente trouxe detalhes, inclusive, do novo contrato, que deve ser até o final de 2028. Isso porque o Leonardo Jardim deu o aval, entende que o Marquinhos é um jogador de potencial que pode crescer e, obviamente, não vinha jogando mais porque tinha essa indefinição. O Cruzeiro, inclusive, melhorou as condições, existiam outros gatilhos aí no acordo anterior que significariam um aumento também em outras questões, mas o Cruzeiro resolveu toda essa parte burocrática e o Marquinhos, ele vai ficar em definitivo na Toca da Raposa 2, então custando este valor, aproximadamente aí 3 milhões de euros, e com aval do Leonardo Jardim, ele foi titular inclusive contra o Fortaleza e agora vamos ver se já fica à disposição para domingo diante da equipe do Palmeiras. O Marquinhos é uma das opções aí, caseiras, né, vamos dizer, que o Cruzeiro encontra para a beirada. Havia uma possibilidade dele não seguir, mas isso agora está praticamente solucionado e o clube definindo os detalhes. O Cruzeiro ainda quer um outro jogador de beirada, mas dentro daquele cenário que a gente vem falando, jogador jovem, com custo dentro do que o Cruzeiro pretende pagar. O Cruzeiro não vai entrar em leilão aí por jogador que está se destacando em outros clubes da América do Sul e que a pedida agora é de 8 milhões de euros. Isso aí esquece, não vai acontecer, é a informação que a gente tem, e por isso o Cruzeiro vai trabalhar aí dentro de uma realidade para reforçar esse time. Vale também para o zagueiro canhoto, que o Cruzeiro quer, vale também para volante. Então o Leonardo Jardim vem conversando ali com o departamento de futebol para resolver todas essas questões. Por exemplo, o Matheus Gonçalves, essa informação de um interesse do Cruzeiro foi lá atrás do Flazoeiro. Depois o Venê falou sobre, o nosso colega Everton Guimarães também. E é o seguinte, o Cruzeiro tinha ou tem um interesse no Matheus Gonçalves do Flamengo, mas existia uma conversa para um empréstimo. E o Flamengo vendo com bons olhos. Depois o cenário foi alterado e aí veio uma conversa em valores de 8 milhões de euros para uma compra do atleta. Isso aí o Cruzeiro não vai fazer também. Então, o Cruzeiro vai trabalhar com calma nesta janela para encontrar essas opções que o Leonardo Jardim entende que vão agregar ao elenco, sem fazer loucuras. Já trouxemos aqui, lá no início do ano, o Pedro Lourenço falava de um aporte de 300 milhões de reais para o Cruzeiro fechar o ano. Essa história não mudou, né? Não apareceu petróleo lá na toca. O Pedro Lourenço tem uma fortuna que todo mundo sabe, mas tem compromissos também em vários aspectos, né? E não vai sair despejando dinheiro em toda janela, despejando, porque existem esses outros compromissos. Melhoria na infraestrutura, pagamento de dívidas, recuperação judicial, isso tudo está rolando. Não é porque o Pedro comprou que os problemas financeiros foram solucionados, as dívidas continuam, as compras que foram feitas precisam continuar sendo quitadas rigorosamente em dia, então é uma janela em que o Cruzeiro vai trabalhar dentro de uma realidade, comprando o que tiver de comprar dentro de um valor que o clube considera justo. É o que a gente tem de informação para passar para todos vocês aqui na